amigos do Centro Espírita Amor e Caridade e todos aqueles que estiverem participando com a gente desse momento de aprendizado, desse estudo, né? Eu vou convidar vocês para a gente fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus e fazer a nossa prece inicial. Jesus amigo, Deus nosso Pai, aqui estamos, Senhor, agradecendo por todas as bênçãos recebidas, pelo fortalecimento necessário, pelo auxílio, nos encorajando para que possamos vencer as nossas dificuldades íntimas. Nós te pedimos, Jesus, que dos mais altos seja derramado as suas bênçãos, o seu amor, a sua paz sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que se encontram em nossos pensamentos, em nossos corações, sobre cada lar, Senhor, do nosso planeta. Que não falte os teus mensageiros auxiliar e amparar os nossos irmãos que se encontrarem em dificuldades, em discórdia, desesperançados, aqueles que se encontram nos hospitais, enfim, mestre querido, que não falte o abraço fraterno a nenhum de nós. Muito obrigada por tudo, que seja permitido por ti nesse instante, pelos trabalhadores do Centro Espírita Amor e Caridade, iniciarmos esse nosso pequenino estudo, esse nosso trabalho, com o nosso muito obrigada. Graças a Deus. Bom, é com muita alegria que mais uma vez a gente está aqui conversando um pouquinho sobre o Evangelho, né? Aprendendo mais um pouquinho. Essa é a nossa grande necessidade. Aprender, 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 se melhorar intimamente, ser melhor a cada dia, para que todos esses ensinamentos que a gente está sempre falando, a gente está sempre estudando, fique realmente em nossa mente, em nosso coração, para que a gente tenha sabedoria de vivenciar cada um deles, né? Porque a gente tem o conhecimento, mas falta-nos muitas vezes sabedoria para poder vivenciar verdadeiramente tudo que a gente vem aprendendo dos ensinamentos de Jesus, e a doutrina espírita tanto nos esclarece, né, com mais facilidade, com mais lógica que a gente consegue entender os ensinamentos de Jesus. A gente vai conversar hoje sobre o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, esse capítulo. Mas a gente vai conversar sobre o item 8, que é obediência e resignação, né? Antes nós temos injúrias e violências, afabilidade e doçura, a paciência, até a gente chegar na obediência e resignação, porque a gente começa a entender que realmente a gente tem que ter mais paciência, né, para a gente poder ser obediente e ser resignado, não se revoltar com as dificuldades do nosso caminhar, né? Porque é muito fácil a gente estar bem, né? Aceitar as coisas, quando tudo que está vindo, quando a nossa vida está correndo de forma amena, de forma tranquila, tudo certinho, aí é fácil para nós, né? Mas a gente tem que entender que devido a gente ainda estar num mundo de provas, de expiação, de dificuldades ainda, onde o mal ainda é muito grande, né? A gente precisa ainda passar por momentos de dificuldades, muitas individuais, que são nossas, às vezes com a família, são nossas, mas muitas são coletivas, né? Como esse momento agora que a gente está vivendo da pandemia, né? Que não é um momentinho curto, já tem mais de um ano, e que não cabe
a nós nos revoltarmos por isso. É onde aqui cabe a nossa resignação e a nossa obediência a Deus, né? E sempre, eu estou dando esse exemplo, mas e sempre que a gente passar por alguma dificuldade, alguma dor, a gente tem que buscar ser obediente e ser resignado. E aí a gente vai buscando tudo que a gente já aprendeu dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, para que a gente consiga ter sabedoria de vivenciar o que a gente já conhece. Porque a gente conhece a vida de Jesus? Conhece. A gente conhece o Evangelho? A gente conhece a doutrina espírita? Conhece. Mas será que a gente tem a sabedoria necessária para a gente vivenciar isso tudo que a gente já conhece? Né? A gente precisa pensar um pouco e começar a meditar, né, com essa paciência que já falou lá atrás, ter paciência de olhar para si, de se conhecer, para a gente poder chegar nesse ponto de ser obediente, de ser resignado, né? Cada um de nós sabe o ponto que precisa melhorar mais, que precisa lutar mais para combater, porque a gente só consegue ser obediente, ser resignado, ser paciente, um montão de outras virtudes, se a gente começar a deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? O não querer sofrer, né? Isso é um orgulho, achar que por que que o outro passa por uma situação e eu não posso passar, né? Quantos exemplos a gente tem de irmãos nossos que passaram por tantas dificuldades e por que a gente não poderia passar também? Se nós estamos no mesmo planeta aqui, todo mundo mais ou menos no mesmo barco, um já conseguiu vencer uma dificuldade, o outro não. Então, todos nós vamos ter dor, vamos ter sofrimento, vamos ter dificuldades, e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Porque Deus é justo, é amoroso, é bom. Ele não quer que a gente passe por nenhuma dor só porque ele quer, por capricho, né? Quando a gente começar a olhar com clareza a reencarnação, a justiça de Deus, a gente vai ser mais resignado, a gente vai ser mais obediente, porque a gente só passa pelas dificuldades porque nós temos que trilhar aquele caminho estreito para poder chegarmos no local de viver em paz, onde a gente precisa, já não digo nem viver em paz, é viver sem sofrimentos, porque viver em paz é ter resignação e ser obediente, é passar pelas dificuldades, mas com paz no coração. É como o Evangelho nos ensina, o bem e o mal sofrer, né? A gente pode estar num momento de dor e estar em paz, passando por aquilo, entendendo que muitas vezes nessa encarnação mesmo a gente buscou, ou são provas que a gente deixou lá para trás e que hoje a gente precisa resgatar e precisa ser com resignação e com obediência, né? Eu vou ler aqui um pedacinho para a gente conversar. Aqui ele começa falando, é uma mensagem de Lázaro, foi em Paris, 1863. O que que ele fala? Ele fala que a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações
que a revolta insensata deixa cair, né? Então, o que a gente entende? Como ele fala aqui, que a gente precisa ter a doçura, precisa aprender a ter a calma para que a gente consiga ser obediente e ser resignado. E o que ele fala aqui? Que muita gente confunde que isso seja a negação dos seus sentimentos e da sua vontade. E não é assim. A gente ser resignado não é a gente achar de repente que aquilo tá bom, né? Eu sempre brinco, o pessoal fala assim: "Ah, que delícia! Tô sofrendo, tô passando por uma dor, por uma dificuldade, por uma enfermidade, por um problema financeiro, por um problema conjugal. Ai, que bom, que delícia!" Não, não é isso não, né? Não é isso. É a gente saber, eu posso mudar, né? Igual a prece da serenidade, né? Que fala, e dai força para mudar tudo que eu preciso mudar, condições de distinguir uma coisa da outra, o que eu posso, o que eu não posso mudar. E assim é a resignação e a obediência, né? Por exemplo, eu estou passando por um problema conjugal. E o que eu posso fazer para conseguir contornar a situação? Ah, tá, o problema sou eu. Eu sou impaciente, eu não tenho respeito, eu faço alguma coisa que não está legal. Então, eu vou mudar para eu mudar aquela situação. Mas muitas vezes o problema não está comigo, está com o outro. Eu tento, não consigo. O que me resta? A resignação, né? Se o outro, não quero ficar mais, não dá, eu já tentei tudo, me resta a resignação. Deixa ele ir, ele quer ir, não dá certo, né? Ou uma enfermidade. O que eu posso fazer? Eu posso tomar esse remédio para amenizar, mas não tem cura. Então eu tenho que aceitar e me resignar com aquilo. É isso que ele está falando aqui. Ser obediente a Deus, não se revoltar com as coisas que não tem como ser mudadas, né? Os antigos já diziam: o que não tem remédio, remediado tá. Vamos saber passar por aquela dificuldade sem revoltas, né? Eu fico lembrando de Jó, né? Olha quantas coisas ele foi passando, quantas dificuldades. Em nenhum momento ele se revoltou contra Deus, ele colocou numa situação de raiva de Deus, né? Ele teve a resignação até que passou aquele momento da aprovação dele e ele chegou no momento de viver melhor. É isso que vem explicando para a gente aqui, né? Ele fala que o pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente, né? Então a gente tem que sempre estar lutando pela nossa transformação íntima. Não tem outra solução. Ele fala aqui que Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem que salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Quer dizer, a gente sempre tem que primar pelo nosso lado moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante,
para que a prova e a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Esse finalzinho aí, né, nos diz tudo. Quando nós não somos orgulhosos, quando a gente é pacífico, quando a gente tenta vencer o nosso orgulho, a gente aprende com mais facilidade. A gente fica pensando, quantos ensinamentos, como que a gente cresce nos momentos de dificuldades, né? Como que a gente se reinventa na realidade. Então, se no momento que vier essa dificuldade, vamos supor com que ela seja uma rampa difícil de subir, a gente cruzar os braços e ficar se lastimando, se revoltando, como que fica a nossa evolução espiritual? Como que fica o nosso crescimento? Não vai adiantar de nada, né? A gente vai sofrer, vai passar momentos de dificuldade e não vai trazer o crescimento, a evolução que se faz necessário. Quando chegar lá na próxima encarnação, estaremos nós passando pela mesma coisa, pela mesma dificuldade. A gente vai pensando nas coisas assim menores, né? Por exemplo, a gente, nos livros do André Luiz, a gente vê muitos casos assim que eles mostram, né? De familiares, de pessoas que desencaminharam aquele espírito lá atrás, que depois ele vem como filho, vem como esposo, e a gente não tem aquela paciência, porque eu gosto muito de trazer para a família, porque o que que acontece? As nossas maiores dificuldades são em família, né? E na maioria das vezes, filhos, porque o marido muitas vezes ou a esposa se separam, mas o filho é muito difícil a gente se desligar dele, né? Então a gente lembra de filhos rebeldes, por exemplo, difíceis de educar, que a gente lá atrás já desencaminhou e agora ele vem como filho, às vezes, para a gente auxiliar, educar, mostrar o caminho reto, trazer para ele alguma evolução moral. Aí muitas vezes a gente se revolta, às vezes está ali junto, mas não tem, vamos dizer assim, clima de educar, não se entende, não tem paciência. Se Deus já mandou a gente como pai e mãe e ele como filho, a gente já veio primeiro para a gente ter mais condição. Às vezes a gente só reclama, briga, fica se lamuriando e não faz o trabalho que a gente precisava fazer. Qual o crescimento que está trazendo para a gente e para o outro? As dificuldades, muitas vezes, faz a gente ser mais paciente quando a gente aprende a ter obediência e pensar. Se Deus colocou isso aqui no meu caminho, se eu já estou fazendo de tudo, se eu não consigo tirar, se eu não consigo mudar, então me resta aprender a lidar com isso e ver o que eu posso fazer para vivenciar da melhor forma, para tirar o maior crescimento, o maior aprendizado. Porque senão não adianta a gente passar pela dor, pela dificuldade, se a gente não crescer, né? Do que vai adiantar? Se quando chegar lá na frente, a gente vai ter que passar
pela mesma coisa. E nem moralmente falando, a gente aprendeu, porque se aquilo era para aprender, a gente ter mais paciência e ser mais resignado, a gente não ensinou o outro e não aprendeu nada também, né? Então, que a gente possa tirar proveito das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas angústias, sendo obediente a Deus, né? Tendo a certeza de que nada na nossa vida é em vão e nem por capricho de Deus. Tudo que a gente passa tem um porquê na nossa vida, tem uma necessidade. A gente não pode ter o orgulho de achar que a gente não pode sofrer, né? Porque se não fosse para a gente estar passando por nenhuma dificuldade, para a gente aprender nada, a gente estava lá no mundo ditoso, já não precisava estar mais aqui, né? Se a gente está aqui, é porque a gente não é também nenhum espírito evoluído que não precisa passar. Eu costumo muito a falar que eu estou lutando nesse aprendizado assim, né? Se eu penso assim, uma coisa que eu falo muito, que eu acho que é a pior dor, que era o que a gente mais precisaria de resignação e de coragem, de obediência para passar aqui no nosso planeta, seria o desencarne de um filho. Eu acho que é a dor mais difícil que a gente passa aqui na Terra, né? Então, eu fico assim me trabalhando, que só não passa por isso quem não tem o filho, né? E que eu não sou melhor do que nenhuma outra mãe. Se outras mães passam, se eu tiver que passar, que eu também tenha essa resignação, essa obediência, essa coragem, né? E assim eu acho que a gente vai se trabalhando, não sendo masoquista, ficar pensando nisso toda hora, não, mas tem momentos que é da gente com a gente, que a gente tem que parar, lembrar dos ensinamentos de Jesus, lembrar da justiça de Deus, lembrar da reencarnação, né? E se tocar que há necessidades de caminhos difíceis, de caminhos com pedras que machucam os nossos pés, mas que a gente não pode se revoltar e tem que prosseguir. E só desse jeito, com obediência e com resignação a cada instante da nossa vida. A gente não pode se revoltar contra Deus. A gente já conhece o Evangelho, já conhece a prece, que tanto nos fortalece, né? Nós não temos ainda essa resignação no coração, essa obediência, mas nós já sabemos orar. Que a gente busque Jesus nos momentos de dificuldades, nos momentos de dor, que a gente pare e ore. Jesus, me fortaleça, me dê coragem, me dê a resignação que eu tanto preciso ter. Porque todas as vezes que a gente busca, que a gente faz uma prece, a gente recebe aquilo que a gente necessita. Muitas vezes, muitas coisas a gente não recebe do jeito que a gente precisava, mas a gente recebe, né? Tem uma mensagem que fala: não recebi nada que eu pedi, mas recebi tudo que eu precisava. Mas em matéria de coragem, de força, de perseverança, a gente recebe sempre. Pode orar com fé, com a certeza de que o amparo de Jesus, de Deus, dos amigos espirituais, eles chegam até nós, porque nós só vamos conseguir alcançar todos esses ensinamentos de Jesus com muita força da espiritualidade, dos espíritos amigos, dos espíritos protetores, com as bênçãos de Deus. Porque a gente fala sobre isso, a gente estuda, a gente lê no Evangelho, mas nós ainda carregamos muitas dificuldades no nosso coração. E a gente precisa do encorajamento necessário para que a gente possa vencer.
e só com muita oração, com muito pedido de força a Deus e a Jesus para a gente chegar a passar pelos momentos de dores, pelos momentos de dificuldades, com essa resignação necessária, né? Eu estou falando muito de dificuldades, muito de dor, de sofrimentos, porque são nesses momentos que a gente precisa testar a nossa resignação, né? No momento de alegria, que está tudo bem, que é um momento bom na nossa vida, a gente vai ser resignado, a gente já está, né? Porque a gente está vivendo um momento legal ali, então para a gente é muito fácil. Agora, esses ensinamentos, eles precisam ser colocados em prática nos momentos de dificuldades. Por isso que eu falei muito de reencarnação, falei da justiça de Deus, falei de problemas, em especial os familiares, né? Que nesse momento da pandemia, então a gente fica sabendo de muitos casos, né? De dificuldade, de briga, de discórdia, porque fica muito todo mundo muito ali e muita gente já não estava nem muito acostumada a ficar muito junto também. Isso tudo traz problemas. Então, nós estamos num momento muito bom de estudar obediência e resignação, né? Por que será que aconteceu isso? Agora, já falando da pandemia, que é bom também para a gente estudar, por que será que aconteceu isso agora nesse momento? Por que será que Deus quis que a gente ficasse lá tudo juntinho? Por que será? Né? Para a gente aprender, igual aquela historinha que tem do ouriço, né? Que eles não conseguiam ficar muito junto por causa do espinho, e eles acabaram aprendendo ali se encaixar direitinho para um não machucar o outro. E a gente está vivendo um momento assim, precisando de obediência a Deus e de resignação. Gente, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, muita paz aos nossos corações. Vamos novamente fazer a nossa prece final. Agradeço muito pelo convite, da gente estar aqui conversando um pouquinho sobre isso tudo, tá bom? Vamos lá na nossa prece. Jesus amigo, muito obrigada por tudo que nos oferece. Muito obrigada pelo encorajamento de cada dia. Muito obrigada pelos teus ensinamentos, Jesus. Que possamos encerrar esse nosso pequeno encontro muito agradecidos, com a certeza do seu amparo, das suas bênçãos, da sua luz, a nos envolver a cada momento da nossa caminhada. Abençoe, Senhor, os trabalhadores desta casa, do Centro Espírita Amor e Caridade, iluminando cada um deles, Senhor, encarnados e desencarnados, para que cada vez mais essa casa seja amparada, seja fortalecida, assim como todas as outras, Senhor, que trabalham no bem. Muito obrigada. Meus irmãos, fiquem com Jesus, que Deus fortaleça todos nós, tá bom?